Olá, pessoal, tudo bem? Se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é Cariane Gama. Eu tenho um mês de canal, praticamente mais de 30 vídeos, ou seja, foi mais de um vídeo por dia e só agora que eu vou me apresentar. É isso mesmo, já estava na hora, né, gente? De eu falar para vocês quem sou, de onde vim e essa loucura toda que foi tudo muito explosivo, muito rápido. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Cariane Gama. Senta que lá vem história, hein? Vocês já estavam me cobrando aí. Conta como foi que isso tudo aconteceu. E eu tenho 39 anos, né? E moro aqui em São Paulo há mais de 20. Eu nasci na Bahia, nasci e fui criada, né, no interior da Bahia, mais precisamente no povoado de Morros de Gino, Jussara, Bahia. Próximo da cidade de Irecê, não sei se vocês já ouviram falar, então é região. E fui criada na roça, assim, meus pais trabalharam sempre na roça, né? E eu ficava em casa ajudando a cuidar da minha irmã, da casa, das coisas, então sempre fui responsável, desde cedo, assim, já tive minhas responsabilidades, né? Porém, aquela vida difícil, quem é do interior da Bahia sabe que as coisas não são fáceis, e eu sempre fui muito sonhadora. Eu pensava, nossa, e se, né? E se? Como eu tinha já alguns tios que moravam em São Paulo, a possibilidade mais próxima para mim seria São Paulo. Então já comecei a alimentar ali. Chegavam aqueles tios de São Paulo. Nossa, quando eu via aqueles tios, comprava aquelas coisas gostosas pra gente comer, levava presente, eu falava, meu Deus, eu tenho que morar em São Paulo também. Tenho que ir para São Paulo. Profetizei tanto que aqui estou. E sempre fui muito estudiosa, né? E quando eu pensava, quando eu terminar o segundo grau, vale lembrar que lá onde eu morava não tinha o segundo grau, então foi um desafio muito grande terminar o segundo grau. Eu morei na casa de parentes, assim, na cidade para terminar o segundo grau. Meu pai se esforçou muito para que nós terminássemos, porque até isso pra gente lá era muito difícil, né? E graças a Deus deu tudo certo. Terminei, enfim, o segundo grau e aquele sonho de ir para São Paulo, né? Meu caminho ali de professora estava bem certo, porque os diretores da escola de lá gostavam muito de mim e eles já assim, meio que esperavam, assim que eu terminasse o segundo grau, iam encontrar uma forma de eu me especializar, né, fazer os cursos para ser uma professora. Mas não sei, aquilo ali não passava ainda pela minha cabeça, não naquele momento, né? Então eu terminei o segundo grau, eu tinha 17 anos e o meu tio, a esposa dele estava grávida aqui em São Paulo e precisava de alguém para ajudá-los, né? Ajudá-los com a chegada do bebê. E eu pensei, meu Deus, é minha hora, é meu momento, né? Mãe, deixa eu ir. Minha mãe falou, de jeito nenhum. Seu pai não vai deixar. Eu falei, mãe, por favor, deixa eu ir. Não, você não vai. Aí eu pedi pra minha mãe convenceu meu pai. Meu pai é bem rígido, sabe? Eu não podia fazer nada, não ia a festas, não fazia nada. Aí minha mãe convenceu meu pai para que eu pudesse vir para São Paulo na condição de, aos 30 dias, era para eu ajudar o meu tio, né, a esposa dele. Quando desse os 30 dias, era para eu voltar para Bahia. Falei, fechado, bora, bora. Aí meu tio mandou o dinheiro, comprou a passagem e eu vim com os meus 17 aninhos, né? Eu tinha terminado o segundo grau, né, naquele ano, acho que 2003, e ainda era dezembro ainda, gente. Eu já vim logo tudo em seguida, o bebê nasceria em janeiro, né? Então eu vim. Quando deu os 30 dias, meu tio falou, eu vou comprar sua passagem para você voltar. Falei, tio, não compra porque eu não vou voltar. Meu tio falou, você é doida, eu combinei com seu pai, não sei o que. Eu falei, pois é, me desculpa, mas eu não volto. O tio falou, não tem como, aqui em casa não dá pra você ficar. E realmente a casa do meu tio era bem pequena, né? Era um cômodo só, bem apertadinha. Falei, não tem problema, tio, não tem problema, pode deixar que eu me viro. E a partir dali, gente, eu enfrentei tudo. Passei por muita coisa e eu agradeço muito a Deus por tudo que eu passei. E por aquela Cariane ter sido tão corajosa, porque eu fui muito corajosa naquele momento. Eu era muito jovem, nascida e criada na roça, sem, assim, só tinha vontade e fé em Deus, mas acho que eu tinha tudo, né? Eu tinha muita fé naquele lá que tudo pode. Então isso, Deus só foi
Eu dava o passo, Deus me dava o chão. Eu dava o passo, Deus me dava o chão. E eu fui. Então, comecei a trabalhar, a esposa dele, que fique claro que eu sou muito gratos a eles por tudo isso. No momento você fica ali, né, chateada, desesperada, mas depois, hoje, nossa, eu sou muito amiga desse meu tio e é uma das pessoas, assim, que eu mais amo nessa vida. Eu fui morar, e não dava pra ficar lá, realmente, a chegada do bebê, um cômodo, não tinha como mais uma pessoa. Só que a esposa dele, na época, né, conhecia uma senhora que estava precisando dividir aluguel com alguém. E precisava dividir as despesas. Eu falei, eu vou. Fui morar com essa senhora, uma senhora muito boa, me ajudou muito naquele momento, né? Eu já comecei a trabalhar também, graças a Deus. E meu salário ficava todo com ela, assim, eu ganhava R$ 400 na época. Comecei a trabalhar num salão de beleza, né? E R$ 350 eu dava pra ela, porque era aluguel, água, luz, não sei o que, comida, sobrava R$ 50. Esses R$ 50, desde o primeiro mês que eu fiquei aqui, eu já comecei a mandar para minha mãe e para o meu pai, para passarem a informação de que eu estava ótima. Tão bem aqui em São Paulo que eu já estava até mandando dinheiro desde o segundo mês. Estratégia, viu? Ficava dura, sem nem R$ 1. Quando eu fui morar com essa senhora, nem coberta eu tinha. Ela me dava umas cortinas, um frio, né? Porque foi bem na época do frio aqui em São Paulo e eu que vinha do calor. Eu me cobria com as cortinas que ela me emprestava ali. E tudo isso hoje eu vejo com muita gratidão, me ensinou muito. E ali, a partir dali, as coisas foram acontecendo. Eu só ia, só enfrentava. Mas eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa ali, muito, né, controlada. Eu não deslumbrava, não. Eu sabia muito bem de onde eu tinha vindo e que as coisas eram mais difíceis do que parecia, então que eu tinha que olhar com outro olhar. Então, desde então, eu sempre olhei as coisas com muita cautela, muita racionalidade. Só que os desafios da vida não dependem da gente, né? Gente, eu como falo, são os adversários externos. A gente não conta com muita coisa que acontece na nossa vida, mas a gente não tem opção, tem que enfrentar. Então, depois disso, muitas coisas aconteceram, eu comecei a trabalhar, você vai mudando, sai de um lugar, vai para outro, né? Me casei, depois me divorciei, não deu certo o primeiro casamento. Nesse meio tempo eu perdi minha mãe, então assim, foi o golpe mais duro que eu levei dessa vida. Na verdade, eu ainda era casada no período que perdi minha mãe, e isso mexeu tanto com a minha vida que mexeu tudo, desde perder minha mãe até divórcio, tudo. E depois dali foi um baque muito grande, assim, pra eu recomeçar tudo. Mas fui, né? Fui. Depois abri a loja, a sociedade, com uma outra pessoa. Graças a Deus as coisas começaram a andar. Conquistei muitas coisas através dessa loja. Era uma bomboniere. E eu fui muito feliz ali. Até chegar 2020, né, gente? Março de 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu aí. Eu fiquei sabendo que o YouTube não gosta muito que fala, mas a pandemia. Então, depois que aconteceu tudo isso no mundo, mudou a vida de todo mundo. A minha não foi diferente. A loja eu, nossa, segurei até onde deu a loja, mas chegou um momento que não dava mais. Era uma bomboniere aqui no centro de São Paulo. Chegou um momento que estava assim insuportável já carregar as despesas, né? As contas, as coisas, e aí fechamos essa loja e eu parei ali. Isso já era final de 2022, né? Então até lá nós fomos, mas aí não dava mais. E teve que fechar a loja e eu parei pela primeira vez desde os 17 anos que eu cheguei em São Paulo. Eu fiquei sem trabalhar. Por um momento eu pensei, acho que eu preciso descansar um pouco. Eu tinha um bebê, né, porque eu tive um neném em 2019. Depois disso, acho que eu pulei essa parte que eu casei de novo. Graças a Deus, vivo hoje meu segundo casamento, meu filho. Casei no civil, inclusive vou casar agora na igreja. Vou depois postar um pouquinho pra vocês lá no Instagram, na minha página Cariane Gama, tá? Vou me casar na igreja, tô muito feliz, porque eu sou católica e faltava resolver essa parte da minha vida, né? E agora, graças a Deus, depois de muitos anos, a gente já tem um relacionamento aí de 10 anos, a gente já é casado no civil e agora nós vamos nos casar na igreja, para honra e glória do Senhor. E aí eu tenho, né? Mas na época eu tinha acabado de ter um neném, ele ainda tava bebê e eu pensei, vou descansar um pouquinho. E
cuidar do meu neném. Só que vai chegando uma hora, né, gente, que você vai vendo ali, a realidade vai batendo ali na porta, é dinheiro, é tudo. Eu falei, bom, vou ter que recomeçar a vida. E foi onde eu pensei, porque eu entendi ali de negócios, são muitos anos de negócios, de comércio. Aliás, eu sempre gostei dessa parte, embora na minha família não tivesse ninguém de comércio, todo mundo ali da roça, eu sempre gostei. Eu lembro que quando eu tinha acho que 13 anos, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que eu tinha entre 13 e 14 anos, eu fui na cidade de Irecê sozinha. Minha mãe, quando chegou da roça, que soube, minha mãe quase infartou, porque era perigoso, né, gente? Eu fui para aquelas pistas, peguei um carro sozinha e fui para a cidade comprar uns potes. Eu tinha um dinheiro guardado, pouquinho, nem me lembro. Comprei uns potes de plástico e pensei, vou vender esses potes. Um perigo, mas Deus é tão protetor que eu fui e voltei em paz com essa sacola de potes. Minha mãe quase... Minha mãe ficou desesperada. Eu não acredito que você fez isso. Fui, mãe, fui, voltei, tá aqui os potes, vou vender. Vendi, não recebi, sei lá. Mas enfim, foi um dos meus primeiros atos ali de coragem no empreendedorismo. Depois eu queria ser fotógrafa. Tinha uma máquina, tirava foto, as fotos queimava tudo, sem ter feito curso nenhum. As fotos saíam, sabe, uma parte clara, uma parte escura. Quem é da época daquelas fotos do filme que você mandava revelar e aproveitava 1%? Também não precisa nem falar que não deu certo, né? Mas muitas outras coisas aconteceram. Eu tentava vender, mas vamos vender não sei o que, vamos, faz um doce aí que eu vou vender. Eu sempre gostava dessa parte de vender, mas minha mãe já não, melhor não, cidade pequena, o pessoal não paga, você vai ficar aí com prejuízo, aquela coisa que a gente já sabe, mas eu nunca me deixei levar. E, graças a Deus deu tudo certo e as coisas começaram a acontecer mesmo depois que eu vim para São Paulo. Eu comecei a ajudar meus pais de verdade, as coisas foram andando e eu fui ajudando. Até eu chegar em São Paulo, gente, na minha casa não tinha nenhum banheiro. Não tinha banheiro, assim, não sei se passa pela cabeça de vocês isso, mas a gente, nossas necessidades era lá, no mato, né? Então até eu vinha e as coisas foram acontecendo, as coisas foram melhorando. E eu sou muito grata a Deus, como eu falei, por aquela Cariane corajosa que veio. Depois eu trouxe meus irmãos, trouxe meu irmão, minha irmã. Eles estudaram, graças a Deus, hoje cada um tem sua vida. E isso pra mim vale muito também. Bom, mas voltando ao recomeço, né, da loja. Eu comecei aí em casa a começar a fazer as cestas de presente. E eu já trabalhava ali no comércio, mas não com foco em cestas. Era o foco de vender mesmo, vender chocolate, vender doce, vender essas coisas. E pensei nas cestas para começar de casa ali, comecei a montar. Fui ali, fiz aquele primeiro investimento, comprei umas coisas, inclusive, ó, já o insight aí. Com os produtos que eu comprei, eu montei várias cestas, né? Os mesmos itens, eu montei vários perfis de cestas, uma mais voltada com o café da manhã, outra com mais chocolate, outras... Fui inventando para dar o máximo de variedade possível para fazer as fotos. Foi legal, gostei, vendi algumas, não vendi todas, né? Mas aquela coisinha ali do comércio me chamando, né? Ah, e se eu voltar? Nossa, eu peguei um café aqui e o café já tá quase frio. Ah, e se eu voltasse, né? Aí pensei, fui lá, pensei, falei com Deus, pedi direcionamento e vi um pontinho dentro de um estacionamento aqui no centro de São Paulo. E tinha uma lojinha que é bem no canto, uma loja que eles mesmos fizeram assim acho que pra ajudar lá a pagar o estacionamento, né? Fui, falei com o cara, aluguel super barato. O cara falou, não, beleza, tal, vamos, tá tudo ok, vamos, né? Quando já tava ali um caminho meio andado, eu toda animada, o cara parou de me responder. Não me respondia mais, eu mandava mensagem, o cara não respondia. Fiquei muito chateada, pensei, meu Deus... Nem isso eu consigo, nem alugar esse pontinho eu não consigo. Aquilo ali mexeu um pouco comigo que me fez repensar. Acho que não é pra eu voltar. Isso é um sinal, não é pra eu voltar, não é pra voltar, mas eu sempre ali, firme. Eu sou uma pessoa de muita fé desde sempre. Eu acredito muito em Deus e Nossa Senhora Aparecida e pedindo ali, Deus, se for da tua vontade, permita. Se não for, tira da minha frente. E assim eu faço pra tudo na minha vida, gente. Se for pra acrescentar, me dê direcionamento, me dê o chão que eu dou o passo.
Agora, se for para prejudicar a vida de alguém, pode tirar, porque isso pra mim, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho muita consciência, né? Bom, e passando por tudo isso, não deu certo esse pontinho, ok? Aí fiquei ali, não sabia se ia, se não ia, até que eu vi um ponto aqui no centro de São Paulo, já estava fechado há anos, eu já sabia dessa loja. Mas como tudo já estava perdido mesmo, né? Não, eu já tinha, resolvi mandar uma mensagem pro número que estava ali. E a pessoa foi super atenciosa, super, né, prestativa, e foi ali dizendo sim. Mas e se? Sim. E se? Pode ser. E se? Sim, pode ser. Aí eu falei, meu Deus, na hora que eu vi que o negócio estava indo mesmo, eu falei, não é possível. Não, Deus, não, é demais, Deus. Ei, Deus, pera. Deus, não, é essa mesmo, pode ir. E fui. E vim, gente. Contando assim, parece que foi fácil, mas não foi. Deu tudo errado. Até de uma simples transferência de conta de luz dava errado, da conta de água dava errado, dava tudo errado. Mas, no final, isso tudo é provação. Isso tudo é teste para ver se você tá disposta mesmo. E a loja abriu dia 12 de junho de 2024, ano passado. A loja vai fazer um ano. E, nossa senhora, em meio a tudo isso que está acontecendo nesse país, porque a gente sabe que não tá fácil, não podemos nos iludir, mas eu tenho sempre a consciência de que ficar sentada chorando não vai me beneficiar em nada. E de resto é o que vocês já sabem. É sacola, é 25 de março, é Paris, é Brás, é tudo. O que precisar fazer a gente faz, mas sempre com o Senhor à frente, sempre Deus guiando e as coisas vão acontecendo. E de lá pra cá, graças a Deus, são muitas coisas. E eu resolvi postar, abrir um pouco. Eu sempre gostei muito dessa parte de conversar, de falar, de dividir. Quando eu tenho a oportunidade de falar ou de incentivar, eu vou com gosto. E aí eu pensei, por que não, né? E aí você vem ali com medo, será? Meu Deus, me ajuda. E a resposta de vocês foi muito positiva, foi muito linda. Eu não confesso que eu não esperava tanto. E aí já me deu um up, né? Ó, tanto que hoje eu já vim, ó. Como vocês estão acostumados a me ver sempre com os trajes da 25 e ó, fiquem cientes de que a gente vai para 25, nem muito, como diz a minha amiga, nem muito arrumada para não ser roubada, nem muito mulambenta para não ser discriminada. Então é um meio termo, mas hoje eu soltei meus cabelos, que aliás, deixa eu fechar um pouco aqui, né? Que aliás, gente, eu vendi muito Lumina da Natura com esses cabelos. Eu vou postar um vídeo pra vocês aí, pra vocês consultoras. Gente, eu fiz um negócio, eu sempre fui meio 880, já falei pra vocês. Olha o cabelo no rosto, meu Deus, agora eu me empolguei, né? Eu fiz, gente, um bazar quando eu tava vendendo Natura em casa. Isso tudo na época da Pandê lá, né? Com meu bebezinho, ele tinha meses. E eu vendia Natura e eu resolvi fazer um bazar. E esse bazar foi um sucesso. Ai, Cariane, fala do bazar. Ai, gente, eu nem lembro mais direito tudo como eu fiz. Só sei que eu queria fazer de Lumina, porque todo mundo fazendo de hidratante todo dia, sabonete, aquele sofrimento para vender o sabonete, porque o sabonete ele tem um teto ali de custo, né? Então não adianta você ganhar R$1 por sabonete para dizer que vende barato. Eu sempre pensei em ganhar dinheiro. Meu negócio, né, sempre foi ganhar dinheiro. Então, se for só pra dizer, tô vendendo, não. Tinha que ser dinheiro no meu bolso. Mas eu ganhei dinheiro também. É porque ainda faltava muita coisa que eu pensava diferente. Por isso que eu resolvi ir para outro lado. Mas, voltando ao assunto do Lumina, eu resolvi fazer um bazar só de Lumina. Peguei aquelas promoções lá de Lumina, arrumei meu cabelo e fui falar de Lumina. Gente, numa tarde, eu e um bebê, em 2020, nós vendemos quase R$10.000 nesse bazar. Eu vou mostrar as fotos pra vocês. E o mais engraçado é que, gente, eu comecei a falar de uma coisa, era a minha história, já tô falando de Lumina, mas isso também faz parte da minha história, né? Eu montei uma prateleira de Lumina. E sabe o que era a prateleira? As gavetas do meu guarda-roupa, juro. Peguei as gavetas do guarda-roupa, arranquei tudo, empilhei uma em cima da outra. É óbvio que nem toda gaveta vai dar pra fazer isso, mas o meu deu na época. Empilhei, enchei de Lumina,
soltei meus cabelos e fui lá como se eu tivesse uma loja na parede de casa. E o resultado disso foi uma boa venda. Então, tudo é estratégia. Nós vamos daqui para frente devagarinho aí. Eu vou tentar, dentro do meu limite, das minhas possibilidades, mostrar o que eu puder para vocês. Em troca, vocês precisam compartilhar, curtir, comentar, sei lá, eu não sei se falta muita coisa ainda pro canal, para atingir as métricas do canal, mas o que for possível vocês fazem aí, porque vai ser a forma de continuar gravando. Era isso até então, esse primeiro passo de me apresentar, de falar um pouquinho de mim, da minha trajetória. Espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo, que vocês tenham gostado, tá bom? E eu tô muito feliz até aqui. Deus abençoe, ponha Deus sempre à frente dos teus negócios, muita oração, muita fé em Deus, que as coisas acontecem, tá bom? Se cuidem, um beijo, fiquem com Deus e ó, bora pra mais prosa aí, tá bom?